Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Live de quarta-feira. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é como se blindar das energias. Pois a gente vai falar de algo que a gente passa no dia a dia, principalmente quando a gente vai em algum lugar ou quando a gente não tá legal e a gente sente muitas energias ou um ataque espiritual. E a gente vai falar sobre tudo isso, como se proteger, como se blindar dessas energias, né? Que às vezes vem pegando a gente de surpresa, atacando a gente, vamos dizer assim. Que energias são essas? Por que que isso acontece, né? Como se proteger, como fazer no dia a dia para não sentir tanto essas energias, para poder se blindar, para poder se sentir bem, apesar de todas essas energias. Então, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, sou Juliana Vergutz. Antes de começar esse tema, eu peço que você, quando assistir esse vídeo, dê o teu like. Quando você for assistir lá no YouTube, por favor, compartilhe esse vídeo e te inscreve no canal e dá seu like, ok? Combinado? Joinha? Vamos lá então! Hoje nós vamos falar desse assunto muito importante que é como se blindar das energias do dia a dia, as energias que a gente sente. Essas energias, na verdade, muitas vezes não são da gente. Tá, Juliana, mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu não sinto nada, eu me sinto super bem, tô equilibrada, tô bem, fiz até um reiki, ando me sentindo bem. Mas quando eu saio na rua, que por exemplo eu vou num shopping, eu sinto muitas energias. O que que é isso? Provavelmente tu tem uma sensibilidade muito grande e quando a gente tem essa sensibilidade muito grande e a gente vai em alguns locais, muitas vezes a gente sente a energia das pessoas que estão ali, não são nossas energias, mas são as energias das pessoas e as energias que estão, que a gente vai captando das pessoas e do lugar. Tá, mas eu preciso ir no shopping, eu preciso sair, eu tô sempre sentindo isso. Então, como que eu posso me proteger de todas essas energias? E essas energias, tu pode te proteger dessas energias com algumas coisas que eu fui aprendendo com algumas pessoas, porque eu também passei por várias situações assim. Então, eu vou contar um pouquinho a minha história, porque eu durante um ano mais ou menos, quando eu intensifiquei meu trabalho espiritual, eu era muito atacada para não ir até o trabalho espiritual ajudar as pessoas. E aí eu tive que usar alguns amuletos, algumas coisas que eu tinha fé, que eu acreditava, para poder dormir, para poder me levantar, para poder ir no dia a dia mais protegida. Então, uma das coisas que me ensinaram foi usar a moeda no umbigo. Tu pega uma moeda de R$ 1, assim, uma moeda grande, né? Coloca no umbigo, pega um esparadrapo, faz em forma de X e coloca em cima do umbigo. Tá, Juliana, mas isso é coisa material, não era só tu tá bem para não captar essas energias. Às vezes a gente tá bem, mas o local que a gente vai não está bem. E aí a gente tem que usar essas técnicas, essas coisas para poder se proteger. Então a moeda, quando você coloca no umbigo, faz essa proteção, faz com que tu vá num lugar que de repente energeticamente não é tão bom, ou as pessoas não estão bem, mas você não capta para você, não entra energia em você, ela para ali na moeda. Por isso usar a moeda no umbigo. Na época que eu comecei a usar, eu chegava a usar de manhã, de tarde e de noite, e vários dias, simplesmente sem poder tirar do umbigo. Usava direto essa moeda, porque não tinha como. Se eu tirasse a moeda, eu passava mal. Então, o que acontece? Quando tu deixa muito tempo a moeda no umbigo, tu vai inchando a barriga, talvez porque não tem aquela entrada e saída de energia do plexo solar, né? Plexo solar? É. E é importante que então você tire as vezes em quando, então, e faça higienização também no local. Então é isso, tem gente que procura usar também uma pedrinha protetora, aquelas pedrinhas pretas, ou então uma pedra do teu gosto, da tua vontade. Eu gosto muito de usar pedra rosa, né?
Cristal eu não trouxe aqui para mostrar, mas um cristalzinho, né, no umbigo também funciona que nem a moeda. É que a moeda todo mundo tem, então a gente ensina a usar a moeda para proteção. Tá, Juliana, mas se eu tiver bem com um pensamento bom, se eu tiver bem, mesmo assim eu vou ser atacada, eu vou ter que me blindar, me proteger? Muitas vezes sim, porque a gente se equilibra com um reiki, com uma meditação, com uma oração, mas tu tem que te blindar porque às vezes não é a tua energia, o problema não é você. E quando você tem muita luz, quando você tem muita energia do bem, às vezes tu também é atacado porque tu tá ajudando pessoas, porque tu tá trabalhando para a luz, porque tu tá trabalhando num centro espírita, porque tu tá ajudando pessoas. E às vezes quando a gente está ajudando pessoas, a gente também é atacado. Então tem outras coisas que você pode usar. Eu trabalhei numa casa de umbanda há muito tempo, eu já estive em todas as religiões, já falei isso para vocês, né? E aí lá tinha as guias, eu tenho até hoje. Então quando elas estão até juntas aqui. Então quando eu não tô legal, eu uso isso que são guias de proteção. Não tem nada a ver com quimbanda, é umbanda. E eu também não tenho nada a ver com quem vai na quimbanda. Cada um segue a religião e a crença que gosta, né? É uma das proteções que eu tenho. Essa aqui é outra proteção que eu uso muito, que é um terço, né? E eu uso ele embaixo do travesseiro, mas também uso de repente no bolso. Às vezes eu sou mulher, coloco um sutiã assim escondidinho para levar junto. Então, o que tem isso aqui de poder? Ele é muito poderoso. Se você colocar embaixo do travesseiro para dormir, você não estiver dormindo, você estiver com um sono ruim, você não anda te sentindo bem, coloca isso embaixo do travesseiro. Usa para fazer uma oração e depois coloca ele embaixo do teu travesseiro para ver o que vai acontecer contigo. Você não vai acreditar, mas você vai dormir super bem, você vai acordar super bem. E sim, assim como eu tive que usar a moeda várias semanas, assim, meio direto, eu também usava o terço como forma de oração, rezava. O terço Maria Passa na Frente, o normal, para São Miguel, todos os que vocês podem imaginar, eu usei. Então, por quê? Porque a oração, gente, ela vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Vocês já viram aquelas bandeirinhas que tem nos centros budistas e que eles falam que o vento bate ali e leva aquela oração que está nas bandeirinhas muito longe? Então, é isso que a nossa oração faz. Quando a gente reza pela gente, ou por a nossa família, ou por alguém que precisa, a gente faz com que essa oração chegue até a pessoa, ou chegue para nós e mude aquela energia. Mas a gente tem que entender que quando a gente faz uma oração, por exemplo, num prédio, né, num apartamento, no 8º andar, vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro, quer dizer que vai para os meus vizinhos também. Então, sempre que tu faz uma oração, tu tá mudando a energia, a frequência vibratória. Eu gosto muito de um exemplo, de uma cena de uma novela, onde tinha uma pessoa muito doente e os seres de luz não conseguiam chegar para ajudar essa pessoa que estava muito doente. No momento em que um dos atores lá fez uma oração, claro que isso é uma novela, mas isso é baseado em fatos reais. Então, quando ele fez a oração para a pessoa que estava doente, os seres de luz, os seres iluminados, Jesus, Nossa Senhora, o que tu quiser acreditar, os mentores, conseguiram chegar perto dessa pessoa e conseguiram fazer um processo para curar essa pessoa. Então, a gente tem que entender que mudar a frequência vibratória também muda muita coisa. A oração muda a frequência vibratória, bons pensamentos mudam a frequência vibratória, escutar músicas de alta frequência vibratória, como músicas clássicas, como músicas de frequência Hertz, que são músicas também de frequência alta, mudam a frequência da casa e mudam a nossa frequência. Principalmente para pessoas que estejam nesse momento passando pelo Covid, que eu também passei, só que lá no início da pandemia. É importante usar essas músicas de frequência Hertz para aumentar a frequência vibratória e assim a pessoa conseguir passar pelo Covid de uma forma mais rápida, porque ela muda a frequência vibratória e as medicações fazem efeito, entende? Não é que ele vai te curar, mas ele vai fazer com que o que tu esteja fazendo funcione mais rapidamente pela mudança da frequência vibratória. Então, mudança de frequência vibratória, se proteger, às vezes está num amuleto sim, às vezes está num banho sim que tu vai tomar
para você te limpar, para você te proteger. E existem várias ervas muito poderosas para essa limpeza. Existe chá de boldo, só que não é legal. Tem gente que diz assim, e lava da cabeça para baixo. Eu não gosto, porque tem pessoas que são da religião de Umbanda, que usam a cabeça como forma de ligação com esse trabalho, e aí não é legal colocar na cabeça. Acho que a cabeça é algo muito sensível ali, que está aberta à mediunidade e tudo mais. Eu passei muito frio hoje de tarde, e aí eu tenho que tomar um negócio quente agora. E a gente tem que entender que mudança na verdade, se a gente está numa frequência vibratória, a gente vai atrair mais daquilo. Mas isso não significa que você esteja bem, como eu falei no início, que você não vai atrair outras coisas, entende? Tanto que eu frequentava um centro espírita durante um ano, eu trabalhava nesse lugar, numa frequência muito alta, e quando eu chegava em casa eu era atacada. Para quê? Por que acontecia isso? Porque, na verdade, eu estava ajudando muitas pessoas. E quando tu está ajudando muitas pessoas, ou tu está fazendo um trabalho que é importante, que tu está ajudando muitas pessoas ou uma situação, tu também vai ser atacado. Então, como é que a gente se protege, né? Com essas coisas que eu falei. A alimentação também ajuda? Ajuda, uma alimentação saudável sempre vai nos ajudar. Mas é a gente se proteger, a gente não ser bobinho, né? Então o sal grosso que falam vai me ajudar, vai limpar. Sal grosso nunca é bom usar se você não tem outra coisa para usar. Prefira as ervas, prefira um banho de 7 ervas, prefira um banho de boldo. Esses dias tomei banho de cravo, funcionou. Mas e tem vários banhos, é só pesquisar aí na própria internet, você vai encontrar várias orientações de várias pessoas que falam sobre isso. Mas é importante que você faça essas coisas e que você acredite também, porque também não adianta você fazer algo que eu tô te ensinando a fazer aqui para tu blindar das energias e você de repente não acreditar naquilo que eu tô falando. A tua religião é católica, a tua religião é evangélica, ou tu acredita só na Umbanda, ou tu acredita só no Espiritismo. Mas sempre elevar a frequência vibratória com boas orações, com boas leituras, com bons pensamentos também. Porque o nosso pensamento, ele também faz com que mude e ele é um grande protetor. Se tu tá só pensando coisa ruim, o que tu acha que vai ter ao teu redor? O que vai ter na tua casa? O que vai ter no teu trabalho? Como é que vai estar a tua vida? Então, conforme tu tá pensando as coisas, também tu tá atraindo as coisas. E outra coisa que nos protege muito é sentir a alegria, estar alegres, colocar um sorriso no rosto. Lembra que eu brinco e que eu falo muito que se você não tá conseguindo colocar um sorriso no rosto, finja para você mesmo que você tá sorrindo, coloca um sorriso forçado e força o teu sorriso. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Se você tá meio depressivo, se você não tá legal, faça coisas que tragam alegria. Ir para uma academia, fazer uma caminhada se você não pode ir para academia, fazer algo que te traga uma energia de alegria, de mexer com essa energia, entende? Dançar, ouvir uma música, até tomar um copo de vinho, né? Mas não uma garrafa. Você fazer coisas que te elevem, que te tragam alegria. Ontem a minha filha me deu um curso de automaquiagem, eu fui lá fazer. Gente, aquela coisa do autocuidado, de dar um tempo só pra mim, aquilo me trouxe alegria. Então, pensa aí contigo, o que te traz alegria? O que te traz alegria que tu não tá fazendo mais? É dançar? Esses dias uma pessoa que veio lá no consultório disse assim, eu não saltei mais de paraquedas, ele saltava, né? E aquilo trazia alegria para ele. Então, a gente não pode deixar de fazer as coisas que nos trazem alegria, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é muito fechado, que as pessoas estão muito fechadas, que algumas estão saindo, mas outras ainda estão muito fechadas. Então, tem que procurar também se blindar das energias que estão por aí com essas coisas. E, gente, noticiário proibido, proibido. Quer ver como é que tá a pandemia, como é que tá as coisas, assista às vezes em quando, uma vez por semana você pode assistir. Mas não assista direto. Noticiário, essas coisas ruins que trazem, principalmente em algumas emissoras, né? Nos levam muito para baixo, nos colocam muito lá embaixo, porque a gente sabe que tá difícil, a gente sabe quantas pessoas morreram, a gente tá vendo que tem pessoas na nossa própria família ou perto de nós que desencarnaram e isso tudo é muito triste. Mas se a gente ficar ali alimentando aquela energia, a tendência é a gente ter que fazer muito mais proteção para si mesmo, né?
Gente, outra coisa que é muito legal é colocar um copo de água do lado da cama. Deixa aquele copo d'água, não vai beber água, né? Deixa o copo de água ali quietinho, dorme e de manhã cedo joga essa água fora. Muitas vezes essa água que ficou do lado da tua cama, ela ferve, ela tem... Aqui tem um copo d'água, mas ela não tá fervida. Ela enche de bolinha, sabe? Você já viu cheio de bolinha? O que que é isso? A energia foi toda para ali. Se tu pegar a água, parece que ela tá pesada. Então, joga aquela água fora, agradece e jogue fora. Jogue fora lá na pia ou lá no vaso sanitário, puxa a descarga, manda embora. Ali vai todas as energias e ali traz um sono melhor, além de que vai umidificar o ar, é óbvio, mas não é essa a intenção. A intenção mesmo é uma proteção. Nosso corpo é água, a água tem uma proteção. Vocês já viram aquelas experiências que a gente fala para a água se transforma? A água é muito importante para a gente e ela vai filtrar para ali toda a energia e você vai conseguir ter um sono melhor. Se você tiver também alguma criança que não dorme de noite ou alguém que não esteja dormindo de noite, a Umbanda ensina muito você pegar a espada de São Jorge, que eu não tenho aqui para mostrar, eu tenho lá. Esqueci de trazer todas as coisas aqui para mostrar cada um. E pode cruzar as espadas de São Jorge embaixo da cama e deixa lá. Deixa lá até ficar secar e daí troca depois. Que aquilo dá uma proteção também para as pessoas. Tem pessoas que são mais visadas, seja por obsessores, às vezes de noite, seja porque estão trabalhando espiritualmente, ajudando outras pessoas, sejam porque são muito boas às vezes, e aí recebem toda essa carga negativa, ou até porque são pessoas que estão aqui, tem seres que já desencarnaram e que não querem, né, que a pessoa viva bem aqui, e aí atacam no horário da noite, porque à noite a gente está mais suscetível a muitas coisas, e a gente sai do corpo físico também para fazer nossas viagens astrais, ir para o plano espiritual, ir para lugares de ajuda a pessoas, ir também lá para o plano espiritual estudar, aprender. Então é muito importante que a gente use todas essas coisas ao nosso favor. Não importa a religião que tu tem, tu não precisa virar umbandista ou virar católico, mas tem coisas que em certos momentos são importantes que a gente use, porque a gente vive no mundo material, a gente vive aqui na Terra. E quando a gente vive aqui na Terra, a gente precisa das coisas palpáveis, as coisas físicas, né? E também uma das coisas que eu gosto muito é colocar o pé na terra, principalmente eu que sou médium, para você que é médium aí, quando tu tá muito lá em cima, muito fora, não vivendo as coisas da terra, as coisas mundanas, você vai lá e coloca o teu pé na terra. Alguém me falou, eu não lembro quem foi, eu acho que foi a Karina, para usar meias de cores escuras no pé. Também ela falou isso. Eu sei também sobre comer coisas que tem embaixo da terra, tipo batata doce, cenoura, coisas que nascem embaixo da terra, te ajudam a aterrar, a estar mais presente aqui, né? Outra coisa que é muito legal para quem é católico aí, para quem não é também, mas deve ter em casa, é a Bíblia. A Bíblia é um forte protetor, deixa aberta em algum salmo aí na tua casa, no teu altarzinho, em algum lugar, né? Isso é muito legal também, é uma forma de proteção. Os salmos são protetores intensos, né? Para a vida diária da gente. Então, procure usar salmos também. Às vezes, quando você lê um salmo, você está trazendo proteção para ti, para toda a tua família. É uma coisa simples, tu não vai gastar nada, vai gastar o teu tempo, mas é um tempo muito bem gasto. Então, dentro da Bíblia tem os salmos e tem salmos de proteção, de saúde, de várias questões. E eles são muito importantes. Vou contar uma história dos Salmos para vocês sobre o meu livro, né, A Vidas Passadas dos Nossos Filhos. Eu não conseguia terminar esse livro, ele tinha começado lá em 2012 e eu não conseguia terminar. Aí eu comecei a acompanhar o Fábio Teruel e comecei a fazer os Salmos com ele todos os dias, né? Todos os dias mesmo. E ele faz de manhã, de tarde, de noite, e ali pela meia-noite tem outra live, né? Que são lives gravadas assim, e tem algumas que são ao vivo. E eu comecei a acompanhar ele.
Na medida que eu fui acompanhando os salmos, eu consegui terminar o meu trabalho. O que me ajudou a terminar esse meu trabalho que eu não conseguia porque recebia muito ataque para que ele não ficasse pronto, para que eu não pudesse ajudar as crianças e as famílias. Então, quando eu comecei a rezar o salmo, eu comecei a me sentir forte, protegida, e apesar dos ataques eu consegui terminar meu livro. E a outra coisa que eu fazia era ouvir música clássica. Eu colocava uma determinada música que eu gostava, escutava essa música e essa música me levava numa frequência vibratória diferente, como eu falei para vocês, e a partir daquele momento então eu conseguia escrever, conseguia me inspirar, conseguia prestar atenção. Porque toda pessoa que tem muita mediunidade, ela é muito dispersa, ela é muito aérea. E eu sou assim também, eu sou muito aérea, eu sou muito dispersa. E às vezes, muitas vezes eu não consigo então focar, prestar atenção, fazer algo até o final, né? Então, se você está se vendo aí também, essas histórias de proteção são importantes para que você foque nas tuas coisas. Então, se tu é uma pessoa aí que tu não leva até o final os teus projetos, provavelmente tu tem muita mediunidade e provavelmente tu é muito atacado espiritualmente. E aí, a única maneira de fazer isso é você te agarrar à tua fé, às coisas que você acredita, para mudar a tua frequência vibratória e assim conseguir fazer os teus projetos até o final, finalizar os teus projetos, né? Então, isso não é conversa espírita, isso existe, a energia existe, nós somos energia, né? As pessoas são energia, os lugares são feitos de energia, né? Vai chegar um determinado momento que a gente vai entender muito mais sobre essas energias e ver que isso não tem nada a ver com algo espiritual, mas que tem a ver com o que nós realmente somos, energia. E se a gente não se sente bem em algum lugar, ali tem algum desequilíbrio. Se nós não estamos sentindo bem em nós mesmos, é um desequilíbrio dentro de nós. E se alguma coisa ao redor ali não tá legal, de repente é uma outra pessoa. Então, essas energias, elas nos atacam, nos incomodam, nos tiram do centro da nossa vida, nos levam às vezes até uma depressão, uma tristeza, um choro, e sentir tantas coisas, às vezes até sentir o corpo pesado, sentir ombro pesado, sentir dor nas costas, e às vezes nem é nosso, né? Eu lembro uma vez que eu fui numa praia e eu fiquei na casa de uma determinada pessoa que já havia desencarnado. Mas lá eu não vi a pessoa que tinha desencarnado, mas eu comecei a sentir uma dor no peito. E essa dor no peito nem era minha, era daí eu, com o tempo ali, eu fui percebendo e que era uma pessoa que tinha desencarnado do coração e eu estava sentindo as dores dela, ela precisava ser encaminhada. Então, quem é muito mediúnico tem que estar sempre atento, sempre protegido, sempre alerta, para entender que muitas coisas que a gente sente no dia a dia não são nossas, são de seres que estão aí muitas vezes pedindo a nossa ajuda. Ah, Juliana, mas eu não sou espírita não, eu sou católico, então faça uma oração e peça para os bons seres de luz, para Nossa Senhora, para Jesus, para o que você acreditar, para São Miguel, para levar, para encaminhar essa alma, né? Dentro da Igreja Católica é alma e dentro do Espiritismo é os espíritos, então. E que é a mesma coisa, porque nós somos todos almas, espíritos dentro de um corpo humano, vivendo por um tempo aqui na Terra e sentindo todas essas coisas. Gente, eu espero que tudo isso que eu falei possa ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou sempre aqui à disposição para trocar essas ideias. São coisas que eu tenho muita experiência, eu vivi muitos ataques espirituais, vivo até hoje. Hoje eu tô com a moeda no umbigo. Sempre que eu saio, que eu vou num lugar onde tem mais pessoas, eu utilizo dessa ferramenta, né? Porque eu necessito disso. Se eu não fizer isso, eu não vivo. Porque eu sinto muito mais, às vezes, as coisas dos outros do que as minhas próprias. E aí, às vezes, eu não sei nem distinguir se o que eu tô sentindo é meu ou o que eu só tô sentindo é do que tá fora. Então, essas coisas como o rosário, para mim, são ferramentas e que eu tenho sempre comigo. São da Igreja Católica, eu fui criada na Igreja Católica, depois fui para o Espiritismo, Umbanda e outras religiões, né, para meu aprendizado e meu crescimento, mas eu tenho toda essa experiência, essa bagagem, porque eu sofri muito e enquanto eu não fazia isso, as coisas não melhoravam na minha vida, né. Outra coisa que a gente pode usar são florais, o floral de Saint Germain é um grande protetor, principalmente o alho, é um grande protetor, né, quando a gente sente muitas coisas, quando a gente percebe muitas coisas, a gente toma esse floral e a gente se sente mais protegido,
mais calmo, mais tranquilo. Então, tem diversas ferramentas aí. Vocês receberam um presentão hoje com essa live. Eu espero que eu possa ter ajudado, ter esclarecido e que vocês tenham entendido que tem ferramenta sim, que eu não preciso sofrer com a mediunidade, que eu não preciso sofrer com as energias que as pessoas têm, que eu não preciso sofrer quando eu chego perto de uma pessoa que não tá bem, e que eu posso me proteger, que é dela, a energia não é minha, né? Que eu posso sentir, que eu posso tentar ajudar com uma oração, com um reiki, com tantas outras coisas, mas tem coisas que a gente não precisa carregar, a gente tem que deixar de lado, porque não é nossa, e se a gente carregar tudo que é dos outros, a gente não vive mais, a gente vive uma pessoa, tipo, carregando nas costas as energias que não são nossas, e isso não é legal. É legal você carregar as tuas energias, quem você é. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que eu possa ter esclarecido muito sobre a energia. E até o nosso próximo encontro na quarta-feira. Toda semana nós temos vídeos novos também no YouTube. Eu acho que vai ter um vídeo novo sobre mediunidade. Dá uma olhadinha lá. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.